Bom dia, queridos alunos, meu irmão e minha irmã que participam desta aula. Bom dia, meu amigo e minha amiga que também participam conosco desta aula da nossa escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana de Tomás Coelho. Sejam todos bem-vindos! Presbítero Isley, para darmos continuidade aos estudos do módulo Profetas 1 do nosso sistema de ensino integrado Teologia Bíblica. Você está acessando esta aula gravada em nosso canal youtube.com/IPTC Oficial. Você poderá acessá-la também em outras ocasiões. Lembre-se sempre de escrever nos comentários da aula o seu nome e a data, para que tenhamos uma boa ideia do alcance deste trabalho. E você pode ter algum questionamento ou comentário dos assuntos da aula para fazer? Bem, escreva também nos comentários aí embaixo da tela da aula o seu nome e as suas dúvidas e sugestões. Estamos prontos para atender você e atentos. Mas se você preferir participar de uma aula online, a classe dos jovens que estudam o mesmo assunto faz uma aula online. Acesse com o link do Zoom, que foi enviado para você e também está aí adicionado nos nossos comentários. E para você que tem filhos nas classes infantis, lembramos que há aulas gravadas para eles também neste mesmo canal. E os adolescentes? Eles fazem também aulas ao vivo no Zoom com as professoras Rosinha e Natália, e você pode pegar o link que está anotado aí também. Mas, meu irmão e meu amigo, você tem participado também dos cultos ao vivo e das outras aulas da Escola Bíblica Dominical gravadas neste canal youtube.com/IPTC Oficial? E você tem participado dos pequenos grupos e da Academia da Alma? Há atividades durante a semana que você também pode participar. Quarta-feira, Academia da Alma. Quinta-feira, pequenos grupos. Muito bem, vamos orar para nós trabalharmos o assunto da nossa aula. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque podemos recomeçar os nossos estudos da Escola Bíblica Dominical neste módulo Profetas 1. Estamos tratando nessas 3 primeiras aulas das atividades do profeta Daniel, como estão descritas na tua palavra. Te rogamos que nos abençoes, nos ilumines, Espírito Santo, para que, abrindo a tua palavra, nós a compreendamos e para que apliquemos aos nossos corações, de forma a sermos servos mais fiéis a ti a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Só lembrando, nós estamos trabalhando profetas e nós temos 3 fases da profecia, conforme os estudiosos dividem. Fase pré-monárquica, antes do estabelecimento da monarquia. Moisés, por exemplo, Débora, Samuel. Característica interessante. São profetas líderes,
profetas que direcionam o povo nas atividades necessárias. Conquista da Terra Prometida? Não, conquista é Josué, mas chegada à Terra Prometida, Moisés, líder. E Débora? Débora conduz o povo à batalha e uma batalha vitoriosa em nome do Senhor. Samuel é aquele que lidera o povo imediatamente antes da monarquia e que instala a monarquia com o poder de Deus, com a unção do Senhor. Profecia pré-clássica. Nós temos os profetas Natã, aquele que conversou com Davi. Gade também no tempo de Davi. Elias, Eliseu, que são encontrados ali no livro dos reis, nos livros dos reis. E por que são profecias pré-clássicas? Porque eles se encontram antes daquele grupo de profecias que está registrado em livros próprios de cada profeta. E aí eles são chamados de clássicos. Esses aqui, pré-clássicos. Muito bem. Terceira grupo, terceira fase clássica, que é a mais conhecida. E aqui está registrada aqui em 17 livros. São aqui os livros dos profetas maiores, 5 livros, e os livros dos profetas menores, 12 livros. Esses são os clássicos e Daniel está entre eles. Os profetas sempre traziam do Senhor mensagens de juízo, de arrependimento e de restauração do povo escolhido de Deus. A fase clássica da profecia inicia no século VIII a.C., tanto em Judá quanto em Israel. Na aula passada, nós estudamos Daniel na perspectiva das suas atividades proféticas ao falar ao rei Nabucodonosor qual havia sido o seu sonho e também interpretando-o. Ao final daquela interpretação, Daniel afirmou ao rei: o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Isso está registrado lá em Daniel 2, 45. Nós estudamos exatamente o capítulo 2. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Profecia. A profecia se deu através do sonho de Nabucodonosor e pela descrição e interpretação de Daniel. Qual é o objetivo desta aula de hoje? É a terceira aula no livro de Daniel. Nosso objetivo hoje é compreender que Deus é soberano e que Ele disciplina a quem deseja roubar sua glória. O texto de hoje está baseado no livro de Daniel, capítulo 4. Tem 37 versículos e nós o leremos todo por partes no desenvolvimento da aula. Por hora, vamos fazer uma pequena introdução a este tema tão importante. Nosso tema de hoje é a humilhação de Nabucodonosor. O grande rei Nabucodonosor foi humilhado. Muito bem.
Você já ouviu falar do navio Titanic? Já viu o filme? E já houve até mais filmes, não é? O Titanic foi um navio de passageiros operado pela White Star Line. Foi o segundo navio da classe Olympic de transatlânticos enormes, projetado pelos engenheiros navais mais gabaritados da época. Sua construção começou em março de 1909. Ele foi lançado ao mar em maio de 1911. Você vai ver aí uma foto do navio que nós estaremos colocando para você. O navio tinha uma estrutura planejada para que fosse o mais luxuoso e mais seguro de todas as embarcações naquele tempo. Há indícios de pessoas que chegaram a afirmar que ele era supostamente inafundável. E até conta-se que alguém teria dito que nem mesmo Deus poderia afundar aquele navio. No entanto, às 2h20 da madrugada de 15 de abril de 1912, o inaufragável Titanic desapareceu sob as ondas do mar em sua primeira viagem. Nós mostraremos também uma notícia do The Times Dispatch para você ver. Os destroços do Titanic foram procurados por décadas, até serem encontrados em 1985 por uma equipe liderada por Robert Ballard. O navio se encontra hoje a 3.843 metros de profundidade, a 650 quilômetros ao sudeste de Terra Nova, no Canadá. Se você se interessar por esses aspectos históricos, você poderá encontrar fotos como a que colocaremos no link aí nos comentários. imagens.app.go.gr. Você vai ver, muito interessante. E nós estamos postando também uma imagem do Titanic no fundo do mar, a esses 3.843 metros de profundidade. Você vai ver que na imagem há uma iluminação. Ela é feita por robôs, que você vai ver no cantinho esquerdo superior da foto. São robôs submarinos iluminando para que se fizesse a foto, usando a melhor tecnologia de fotos atual submarinas. Essa foto colocada é do nationalgeographicbrasil.com e você pode consultar o site também. Falamos de um navio poderoso que alguém disse, ou talvez nem tenha dito, que nem Deus afundaria. Agora vamos falar de Nabucodonosor. Para isso vamos ler Daniel, capítulo 4. Vamos começar lendo de 1 a 4 e depois vamos ler o versículo 30. Então, Daniel 4, 1 a 4 e versículo 30. Abra sua Bíblia, mantenha aberto para nós lermos outros trechos de Daniel e outros trechos bíblicos que serão necessários também.
o rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Nabucodonosor está mandando uma carta para todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Então, provavelmente, Nabucodonosor está enviando esta carta já no final do seu reinado, quando ele já havia conquistado todos os lugares conhecidos naquela época da terra. Mas vejamos o versículo 30. Versículo 30. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Nessa descrição que Nabucodonosor ainda está fazendo, ele reconhece que falou assim. Depois nós voltaremos neste versículo. Nesta primeira parte que lemos, Nabucodonosor quer fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, lhe fez. Nesta carta já exalta a Deus e ao seu reino. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Nabucodonosor tornara-se um rei soberbo, orgulhoso. Foi isso que nós vimos no versículo 30. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei com meu grandioso poder? O grande rei Nabucodonosor teve soberba, orgulho. Este texto bíblico, Daniel 4, fala do rei Nabucodonosor orgulhoso, que até se julgava superior a Deus. Como talvez fosse muito orgulhoso quem declarou que o Titanic jamais afundaria. Nabucodonosor já havia presenciado o poder e a majestade de Deus. Ele teve um sonho interpretado, descoberto e interpretado por Daniel, e ele reconheceu ali o poder de Deus. Mas no prosseguimento da sua vida, aquilo ficou para trás. E agora ele era o rei Nabucodonosor. E aí ele deixou de dar a Deus toda a honra, glória e poder. Até este momento que vemos registrado aqui. Vamos continuar lendo Daniel 4, versículos 5 até 18. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia,
para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeiros, os feiticeiros, e lhes contei o sonho. Dessa vez ele contou, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Outra vez. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho dizendo, Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu e era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo, derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta é a sentença que, por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. É interessante que no sonho ele vê uma árvore enorme que cresce como que dominando tudo e acolhendo a todos. Depois ele vê um vigilante. É a primeira vez que aparece no texto bíblico a figura de um vigilante, que é um anjo, a figura de um anjo, mas é chamado aqui vigilante. E aí ele fala que vai cortar a árvore, vai derrubá-la, espalhar o fruto, mas a cepa com as raízes, isto é, o tronco e as raízes, deixar na terra. E aí seja molhada
do orvalho do céu e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Olha que interessante, como é que a árvore iria se alimentar da erva da terra. Mas depois diz, mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal. Ah, então a árvore era a figura de um homem. E este iria alimentar-se da erva do campo. E iria ter um coração de animal. O sonho anterior de Nabucodonosor, que nós vimos no capítulo 2, deve ter ocorrido num período de afirmação do próprio rei babilônico. No início das suas campanhas, ele havia derrotado o povo judeu também, por isso Daniel estava lá, e ainda estava constituindo o seu reino, fortalecendo o seu reino. E aí é possível que este segundo sonho já esteja na fase dos grandes projetos realizados. E o seu poder estava no auge. Ele era o rei à frente do exército mais poderoso da terra naquela ocasião. Muito bem, continuemos a ler Daniel 4, de 19 até 26. Daniel 4, de 19 a 26, dando continuidade ao texto. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Então Daniel estava perturbado pelo conteúdo da interpretação, que ele já poderia dar. A árvore que viste cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. Daniel descreveu todos os detalhes do sonho. És tu, ó rei, que cresceste, vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Dar-te-ão a comer ervas, como os bois. Serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças
que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que te foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Então, Daniel está informando ao rei que aquela grande, formosa, frutífera, acolhedora árvore era o próprio rei. E que o anjo, o ser celestial, o vigilante, ordenou que fosse cortada, frutos espalhados, aves lançadas fora, afugentados aqueles que se abrigavam debaixo dela, troncos e raízes deixados na terra. E está dizendo também que a cepa, o tronco da árvore, seria molhado do orvalho, sua porção seria com os animais. Seu coração seria mudado de coração de homem para coração de animal. Essa sentença duraria 7 tempos. O texto não diz que são 7 anos, 7 meses, 7 décadas, 7 semanas, 7 tempos. Basta nos saber isso. 7 tempos. E aí o profeta Daniel falou ao rei a interpretação. A grande árvore era o próprio rei Nabucodonosor, que agora desfrutava de seu esplendoroso reino. E o que tem a ver a árvore ser cortada? A árvore era Nabucodonosor? Sim, mas por que cortada? Significava que o rei seria expulso dentre os homens, viveria com os animais, comeria erva junto com os bois, até que se passassem aqueles 7 tempos e ele reconhecesse que o Altíssimo é soberano e possui domínio sobre todas as coisas. Continuemos a ler Daniel 4, a partir do 27 até o 33. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva
como os bois. O seu corpo foi molhado com o orvalho do céu. Dormia ao relento. Até que lhe cresceram os cabelos, como as penas da águia, e as suas unhas, como as das aves. Terrível, hein? Nabucodonosor foi aconselhado pelo profeta Daniel. Versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Talvez se prolongue a tua tranquilidade. Ouviu, mas não aceitou, não cumpriu. É uma interpretação. Mal, porque chegou até este ponto do mesmo jeito que há um ano atrás. A Bíblia diz em Tiago 4:6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O rei Nabucodonosor tornou-se orgulhoso com todas as suas conquistas. Soberbo. Ele se entendeu o maior, o único, o máximo. Soberbo. Orgulhoso. O orgulho distancia o homem do Senhor até levá-lo à sua ruína, como aconteceu com Nabucodonosor. Após aqueles 12 meses, Deus fez cair sobre ele a sentença: viver como animal. Por que Deus sentenciou Daniel? Porque ele se considerava autossuficiente, orgulhoso, soberbo. No seu orgulho não havia espaço para o plano divino que já fora revelado lá atrás. Quantos anos atrás? O reinado messiânico aconteceria e a glória desse reino, o reino do Messias, seria incomparável. Então, o reino de Nabucodonosor não era e não seria o máximo. Contudo, uma vez sentenciado, no momento estabelecido por Deus, Nabucodonosor teve a oportunidade de reconhecer que somente o Senhor tem todo o poder, toda a honra e toda a glória. Falando em rei orgulhoso, você lembra de outro rei orgulhoso que foi também punido por Deus? Talvez um pouco pior? Escreva aí nos comentários. E se puder, coloque o endereço. Onde é que está na palavra de Deus? Bom exercício este, hein? Mas e você? Você também é orgulhoso? É o que eu devo me perguntar. Eu sou orgulhoso? E você reconhece que o orgulho, a soberba, é pecado? Você luta contra esse pecado em sua vida? Não precisa escrever aí nos comentários, mas escreva em um caderno ou uma folha e coloque dentro da sua Bíblia, para não esquecer dessa luta, se você precisa travá-la. Continuemos a ler, fechando o capítulo 4 de Daniel. Versículo 34 e até o 37. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a ver o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo
e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino. E a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Aqui está a experiência consciente, lúcida, de Nabucodonosor, que se arrependeu. Levantei os olhos ao céu e retornou-me o entendimento. E aí ele reconheceu o poder de Deus. Se arrependeu do seu erro e voltou suas atenções para Deus. Foi sua primeira reação louvar, bendizer, glorificar ao Senhor. O orgulho é um pecado que pode conduzir o ser humano à ruína, como aconteceu com Nabucodonosor. Vamos olhar alguns textos. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 20, nos diz alguma coisa. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 20. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na mesma forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferentes do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Orgulho entre muitos outros pecados. Orgulho é pecado. O primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 3, também fala do orgulho. Primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 3, no Cântico de Ana, que vai dizer: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Então orgulho, arrogância, não estão dentro da sabedoria. Isaías, o que fala? Isaías 16, versículos 6 e 7. O profeta Isaías falando de alguém. De quem será que Isaías fala no capítulo 16, versículos 6 e 7?
temos ouvido da soberba de Moabe, povo estranho ao povo de Deus, soberbo em extremo, da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor, a sua jactância é vã. Portanto, uivará Moabe, cada um por Moabe, gemereis profundamente abatidos pelas pastas de uvas de Kir-Haresete. Moabe, soberbo, seria destruído. Mas Isaías também fala um pouco antes, no capítulo 13, nos versículos 17 a 22, a outro povo. Isaías 13, 17. E eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos matarão os jovens. Eles não se compadecerão do fruto do ventre. Os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus. Nabucodonosor será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Isto tudo veio acontecer depois da morte de Nabucodonosor. Sobe um descendente seu e haverá a chegada dos medos. Nós lemos isso em Daniel capítulo 5, no finalzinho do capítulo 5 de Daniel, na aula passada. Depois você pode conferir. Então, quem é o povo soberbo aqui? Babilônia. Soberba. E que seria destruída. Leamos mais um texto. Ezequiel, profeta Ezequiel, um pouquinho antes de Daniel. Livro do profeta Ezequiel, antes do livro do profeta Daniel. Capítulo 33, versículos 23 até 29. Ezequiel 33, 23 a 29. Contra quem será a profecia de Ezequiel? Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam dizendo: Abraão era um só, no entanto possuiu esta terra. Ora, sendo nós muitos, certamente esta terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com sangue, levantais os olhos para os vossos ídolos e derramais sangue. Porventura, haveis de possuir a terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada. Cometeis abominações e contamina cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Assim lhe gerais. Assim diz o Senhor Deus. Tão certo como eu vivo,
os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver em campo aberto o entregarei às feras para que o devorem, e os que estiverem em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra em desolação e espanto, e será humilhado o orgulho do seu poder. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto por todas as abominações que cometeram. Então o povo de Deus se tornou também orgulhoso, mas o Senhor lhe diz que será humilhado o orgulho do seu poder. O orgulho geralmente leva à destruição. O arrependimento é uma virtude concedida por Deus para nos aproximar dele, reconhecendo Deus Todo-Poderoso e desfrutarmos do seu precioso amor. A experiência de Nabucodonosor em Daniel capítulo 4, que nós lemos, precisa nos encorajar a tratar seriamente com o pecado do orgulho e nos levar ao cultivo da disciplina da humildade. Precisamos compreender que Deus é soberano e que Ele disciplina quem deseja roubar a sua glória. Precisamos viver em humildade, como o Senhor Jesus nos ensinou. Mateus 5, vocês todos conhecem, devem lembrar de cor. Mateus 5, 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vivendo em humildade, podemos confiar no Senhor e experimentar o seu amor, sua bondade, seu cuidado durante toda a nossa vida. Já concluindo, vale lembrar que desde a queda lá no Jardim do Éden, o ser humano demonstra o desejo de ser igual a Deus. Essa foi a tentação da serpente para a mulher. Reconhecer a supremacia de Deus não é fácil tarefa para o ser humano. Contaminado que foi pelo pecado, aquele pecado dos nossos primeiros pais. Mas a história de Nabucodonosor, que lemos aqui, nos mostra que Deus não divide a sua glória com os homens. No entanto, aprendemos também que Deus nos perdoa e nos traz para o caminho certo por meio da sua disciplina. Por isso é preciso compreender que toda boa dádiva e todo bom dom perfeito procedem do Pai das luzes, como diz Tiago 1,17, e que devemos viver em humildade. A glória será sempre de Deus. E aí, você lembrou de outro rei orgulhoso
que também foi punido por Deus? Ah, e este foi pior. Leia lá em Atos 12. Atos 12, versículos 21 a 23. Você acertou? Era este o texto que você havia separado? Atos 12, 21 a 23. Será que você vai ganhar um bombom? Uma balinha? Atos 12, 21 a 23. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é a voz de Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Herodes soberbamente recebeu clamores, adoração, como se fosse Deus. Deus o puniu imediatamente. Você acertou? Qual era o rei? Alguns exercícios de apoio e fixação, que você pode depois ler também lá no texto da lição que nós enviamos, pode também rever aqui na aula em outras ocasiões. Exercícios de apoio e fixação. Será que você é uma pessoa orgulhosa? Faça seu próprio exame. A pessoa orgulhosa acha que sempre está certa e as outras erradas. A pessoa orgulhosa não consegue absorver bem as críticas. A pessoa orgulhosa não consegue admitir seu erro e, por consequência, não consegue se desculpar, pedir perdão com naturalidade. A pessoa orgulhosa jamais está aberta a mudanças. A pessoa orgulhosa se incomoda com o sucesso do outro. A pessoa orgulhosa é muito preconceituosa, pois o seu sentimento de superioridade faz que ela acabe promovendo distinção entre as pessoas, seja com relação à raça, ou condição social, intelectual ou financeira. Essa é uma pequena avaliação que extraímos no site Palavra Fiel, www.palavrafiel.com.br. Você pode acessar lá também. Mas há outros. Olhando lá na internet, havia vários testes. Verifique se você é orgulhoso. Não escolhemos entre eles. Apenas clicamos nesse, Palavra Fiel, e o trouxemos para você. Faça este exercício. Com cuidado, com humildade, para não ser encontrado soberbo, orgulhoso diante de Deus. Reconheça que o orgulho é um pecado a ser abandonado e que os nossos feitos devem glorificar ao Senhor. Aleluia! Amém!